Olá, meu nome é José Roberto Ramos e hoje eu vou apresentar para vocês o meu protocolo para tratamento de classe 2, divisão 1, associado aqui ao uso do MARP híbrido. É uma proposta muito atrativa, muito interessante. Eu desenvolvi um propulsor mandibular para usar junto com o MARP híbrido quando o paciente tem aí então a retrusão mandibular, né? E no meio do tratamento da disjunção, você pode associar aí um propulsor mandibular junto com o MARP. E esse propulsor mandibular, ele vem da filosofia de Frankel, que é o propulsor do aparelho de Frankel, e eu vou explicar detalhadamente para você como que funciona isso daí, tá? Então, esse propulsor mandibular, ele é escamoteável e a gente encaixa ele na boca do paciente. O paciente pode realizar as alimentações, pode praticar esporte, né? Qual que é a grande vantagem? É que você pode ensinar o paciente a colocar e remover o propulsor e ele ainda tem as alças de ativação, que você pode fazer futuros avanços mandibulares caso você deseje, né? Ou caso seja uma mandíbula muito retruída, você pode ir progressivamente realizando os avanços. Como que ele se comporta dentro da boca? Dessa forma, igual um escudo propulsor de Frankel, tá? Do Frankel RF1 ou RF2, ele tem esse propulsor mandibular que toca na mucosa. Por que ele tem que tocar na mucosa? Aqui é um sensor para que a mucosa ela realmente tenha um desconforto e fique com a mandíbula sempre em posição de avanço. Porque em outros tipos de propulsor nós estaríamos falando de plano inclinado anterior, que é aquela porção de acrílico anterior que fica aqui no palato, com uma aleta de acrílico inclinada, que toca somente nos incisivos aqui, nos dentes, e não toca na mucosa. E isso vai vestibularizar muito os incisivos inferiores, que não é interessante para esse tipo de tratamento. Então, quando você tem o propulsor tocando, né, na mucosa dessa forma, ele tenta retruir a mandíbula e ele vai sentir um desconforto aqui. Então, ele não vai fazer essa força, porque ele sabe que é desconfortável. Então, esse tipo de proposta, ele torna-se mais eficiente porque você não vai ter esse efeito colateral aqui nas coroas, né, dos incisivos inferiores, fazendo com que eles possam vestibularizar. Então, essa aqui é uma proposta bem interessante, porque ao mesmo tempo que a mandíbula ela vai, né, ser posicionada, vai ser direcionada, o paciente ele já tem aí, né, essa sobremordida, vai instruindo os molares inferiores, vai também corrigindo essa mordida profunda que ele tem. Então, esse é o meu propulsor e minha proposta para tratamento de classe 2 associado ao MARP híbrido. Então, assim, em cima dessa proposta, eu também desenvolvi uma segunda opção de propulsor, que é o GIG, né, encapsulado, que você pode utilizar ele quando realmente você fizer uma simulação de avanço mandibular e os incisivos estiverem muito inclinados, o superior, muito vestibularizado, a ponto do paciente ele não ter toque dos incisivos, ou seja, os incisivos superior e inferior não ter nenhum tipo de referência de toque por conta da alta inclinação vestibular dos incisivos superiores. Aí você pode optar por um propulsor de GIG desse, que vai limitar os seus incisivos inferiores, vai encapsular, né, os dentes e vai fazer com que os incisivos superiores toquem nesse acrílico aqui. Então isso daí é interessante somente quando tiver essa característica que chama protrusão quebrada, é quando o paciente faz o avanço da mandíbula e não consegue tocar os incisivos, né, por conta da alta vestibularização dos incisivos superiores. Então esse daqui é uma proposta somente nesses casos, quando tiver essa característica. Agora, eu acredito que o mais interessante é este daqui, né, mais simples, mais reduzido. E é uma proposta que realmente é legal, porque o paciente ele remove da boca o propulsor, então ele pode higienizar o aparelho, ele pode comer, ele pode fazer o que tem que ser feito e depois ele encaixa de novo. Muito diferente de outras propostas que levam acrílico na região palatina anterior, que tem contato aqui direto com a papila incisiva, né? Que o paciente pode criar um vício de ficar apertando esse volume de acrílico contra a papila incisiva.
e que vai também, por sua vez, inclinar muito os incisivos inferiores para vestibular, porque não pode ser muito volumoso, porque essa porção de acrílico ela vai ficar aqui exposta, aqui tocando direto no palato, e vai tocar somente nos incisivos, e quando o paciente tentar fazer a força de retrusão da mandíbula, essa porção de acrílico que toca só aqui nas coroas, vai forçar as coroas e vai vestibularizar ela, então vai ter esse efeito colateral. Então, quem conhece a filosofia de Frankl sabe da importância desse propulsor aqui mandibular tocar só na mucosa, né? E aqui nós fizemos aqui um trabalho voltado em cima dessa filosofia de Frankl, né? Que é trabalhar com este sensor tocando aqui direto aqui, ó, né? Em coroa de dente e também na mucosa. E isso aí é bem bacana porque você realmente vai ter um efeito de avanço mandibular e não só de inclinação de incisivo, caso não tivesse aí essa aleta lingual aqui deste propulsor. E aqui é tranquilo, você vai abrir as alças e vai conseguir fazer com que esse propulsor venha mais para frente, né, fazendo aí alguns tipos de controle. Então, se o seu paciente tem um overjet muito grande, ele tem uma retrusão mandibular muito grande, você pode fazer, né, várias ativações aqui, fazendo com que a mandíbula venha progressivamente sendo posicionada aí até a posição desejada, né? Então, esse dispositivo aqui, ele tá aí já dentro do meu portfólio de projetos, de invenções. Eu posso depois estar mandando para quem quiser algum material aí, imagens, fotografias, tá bom? Então é isso daí.